No vídeo de hoje eu quero falar sobre como evitar relacionamentos tóxicos, estabelecendo 5 limites pessoais inegociáveis. Esses limites podem parecer simples, mas têm um impacto profundo na nossa capacidade de nos mantermos alinhados com a nossa integridade dentro dos relacionamentos. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e eu trabalho aqui ajudando vítimas de relacionamentos abusivos a superarem os efeitos do trauma e o do estresse pós-traumático complexo, promovendo a recuperação da sua saúde física e emocional. E primeiro aqui eu quero esclarecer o que eu entendo por tóxico. Frequentemente essa palavra ela é usada para descrever pessoas ou dinâmicas de relacionamento de uma maneira que parece implicar que uma ou ambas as partes são moralmente falhas ou infalivelmente más. Isso não é o que eu quero dizer aqui. Quando eu uso o termo tóxico, eu refiro-me a qualquer dinâmica de relacionamento em que a forma como o relacionamento funciona drena significativamente uma ou ambas as pessoas mais do que as reabastece. E isso pode ocorrer por vários motivos. Por exemplo, em relacionamentos românticos, entre pessoas com padrões de apego ansioso e evitativo, o comportamento de cada um tende a acionar os pontos cegos do outro, criando uma dinâmica em que ambos se sentem justificados em suas ações, mas culpam o outro pelos problemas do relacionamento. Às vezes, essas situações elas podem ser resolvidas com mais conscientização de ambas as partes, mas em outras, as incompatibilidades fundamentais podem se tornar intransponíveis, mesmo que os ferimentos de apego sejam trabalhados. Ou seja, existem variações enormes no que constitui uma dinâmica tóxica e no que pode ser feito a respeito. E hoje eu quero focar em como podemos manter a nossa integridade dentro dos relacionamentos e evitar criar desafios desnecessários para nós mesmos. E um aviso, ao implementar esses limites é provável que eles funcionem. Isso significa que eles podem aproximar você de um relacionamento saudável e seguro com outra pessoa saudável e segura. Mas também podem aqui expor incompatibilidades com pessoas com quem você já está em relacionamentos, seja por causa de feridas ou de apego mútuas ou simplesmente por diferenças fundamentais. E esses limites não são soluções mágicas para poder corrigir relacionamentos mais disfuncionais. No entanto, eles ajudam a construir confiança em sua própria capacidade de estar em relacionamentos saudáveis, algo que muitas vezes impede aqueles com padrões de apego inseguro de buscarem parceiros mais estáveis e seguros. Um exemplo para ilustrar isso aqui. Há situações em que, em um relacionamento, um indivíduo manifesta insatisfações sobre a sua parceira, mas ao mesmo tempo atenua as próprias críticas ao enfatizar assim, eu também faço isso. Essa postura que justifica comportamentos desrespeitosos de ambas as partes, como se um neutralizasse o outro, pode dificultar a responsabilização por erros individuais. E ao contrário, o reconhecimento de que cada um deve prestar contas dos próprios atos pode estabelecer uma dinâmica pautada no crescimento mútuo, incentivando cada parte a rever posturas e buscar melhorias no relacionamento. Em um cenário assim, vale considerar a possibilidade de manter uma conduta coerente independentemente da disposição do outro de se ajustar. E ao definir um princípio simples, não agir de modo a gerar arrependimento pessoal, independentemente do número de vezes em que haja desrespeito ou uma frustração, cria-se um ponto de inflexão. Mesmo que alguns vínculos possam se fortalecer quando esse princípio ele é adotado, muitas vezes a outra parte não mostrará vontade de acompanhar essa transformação. E nessas circunstâncias, fica evidente que insistir em mudanças mútuas nem sempre vai trazer resultados. E a alternativa é concentrar-se aqui no próprio comportamento e integridade, preservando os valores pessoais em meio a relações em que talvez não ofereçam a mesma reciprocidade. Se você se mantém alinhado ou alinhada com a sua verdade e estabelece esses limites pessoais que são inegociáveis, as pessoas que também buscam crescer e melhorar, elas permanecerão, enquanto aquelas que não são compatíveis podem naturalmente se afastar. E uma das primeiras considerações ao adotar um posicionamento firme de não reagir de forma impulsiva ou desonesta é a possibilidade de sentir frustração diante de pessoas que não mantêm o mesmo padrão de honestidade e de integridade. No entanto, ao persistir nessa conduta por tempo suficiente, a tendência é que surja um sentimento de orgulho pela coerência e pelo comprometimento com valores éticos dos relacionamentos. Com o passar do tempo,
Vínculos estabelecidos com aqueles que não utilizam estratégias de comunicação mais honestas e diretas tendem a perder o apelo. E esse processo ele leva à compreensão em um nível profundo, intuitivo, de que é inteiramente possível sustentar relacionamentos funcionais sem recorrer a interações desonestas. Você pode refletir sobre como permanecer fiel aos seus valores, independentemente de como os outros ao seu redor escolhem se comportar. E por isso, nesse processo, estabelecer limites claros consigo torna-se essencial. O objetivo não é controlar ou mudar o comportamento alheio, mas sim assegurar que você está agindo conforme a sua verdade e se preparando para melhores conexões no seu futuro. E um dos limites pessoais que você pode estabelecer é parar de tentar satisfazer as suas necessidades em um relacionamento por meio de força ou de manipulação. Isso inclui aqui reconhecer momentos em que, ainda que inconscientemente, você tenta direcionar a situação para poder obter o que você precisa, sobretudo após já ter comunicado as suas necessidades de forma honesta e a outra pessoa ter demonstrado desinteresse em atendê-las. Caso isso aconteça, você pode se comprometer a se afastar do relacionamento ou criar limites que permitam não depender dessa pessoa da mesma maneira. Muitas vezes, quando lidamos com um apego inseguro, não reconhecemos as nossas ações como manipuladoras, porque no momento em que desenvolvemos essas estratégias, elas eram adaptativas. Quando crianças, nos adaptamos ao nosso ambiente da melhor maneira possível. Por exemplo, se os nossos cuidadores eram inconsistentes em atender às nossas necessidades, nós aprendemos a amplificar inconscientemente as nossas emoções para obter aquela atenção. E esse comportamento pode ter funcionado na infância, mas como adultos, ele pode se transformar em padrões disfuncionais, especialmente nos relacionamentos amorosos. Da mesma forma, pessoas com padrões mais evitativos, elas podem ter aprendido a reprimir as suas necessidades para evitar a rejeição, o que pode levar aqui a dinâmicas prejudiciais na vida adulta. Reconhecer esses padrões pode ser um passo essencial para você. Entenda que, como adulto, você não é mais impotente como era na infância. Você tem a capacidade de identificar esses comportamentos, refletir sobre suas origens e trabalhar para mudá-los. Isso aqui requer a autoconsciência e o compromisso de agir de acordo com os valores que escolhe para si, e não apenas repetir os padrões que foram criados lá no passado. O problema de crescer com um apego inseguro é que geralmente não há uma transição natural para o mundo dos relacionamentos adultos interdependentes. Uma criança com apego seguro aprende a depender de forma saudável dos seus pais e ao crescer ela vai tornando-se de forma progressiva mais independente. Com o tempo, ela entende que há diversas estratégias para satisfazer as suas necessidades, algumas pessoais, outras interpessoais, e aprende a fluir entre essas opções. Em momentos em que há mais pessoas ao seu redor ou mais recursos disponíveis, ela pode depender mais do parceiro ou da comunidade. Em períodos com menos recursos, ela ainda tem estratégias para poder atender às suas próprias necessidades e buscar novas conexões saudáveis. Por outro lado, ao crescer com um apego inseguro, muitas vezes carregamos a mesma estratégia que usamos na infância para poder satisfazer as nossas necessidades, sem considerar se ela ainda é aplicável na vida adulta. Por exemplo, se você tem um padrão de ansiedade, pode de forma inconsciente acreditar que o seu parceiro ou a sua parceira tem responsabilidade por regular as suas emoções sempre que você estiver angustiado, da mesma maneira que seus pais foram responsáveis ali na infância. Já quem tem um padrão mais evitativo pode manter a crença implícita de que todos devem cuidar das suas próprias necessidades sem mostrar vulnerabilidade. E isso pode levar a uma dissociação quando o parceiro demonstra necessidade ou vulnerabilidade, o que por sua vez pode condicionar o parceiro a reprimir partes de si mesmo para preservar a conexão, o mesmo padrão que você vivenciou na infância. E esse tipo de comportamento ele não é uma manipulação consciente, mas também não é uma troca direta e honesta sobre o que está acontecendo entre duas pessoas. A vulnerabilidade e os desafios que levam a essas respostas nem sempre são conscientes. Se você não explorou essas partes profundas de si mesmo ou de si mesma, é provável que você se feche assim que seu parceiro tentar acessar essas camadas. E no caso de quem tem um padrão ansioso, se você sente que o seu parceiro ignora as suas necessidades, reage com desprezo ou demonstra desinteresse quando você é honesto ou direto sobre o que precisa, você pode acreditar automaticamente que isso justifica buscar atenção por qualquer meio necessário. Talvez você amplifique as suas emoções
na tentativa de captar a atenção desse parceiro, ou comecem a atacar o seu caráter, acreditando que fazendo assim ele vai perceber o quanto que está errado e finalmente vai atender às suas necessidades. O que muitas vezes passa desapercebido nessa situação é que o seu parceiro não é o seu pai e a sua mãe. Em relacionamentos românticos, saudáveis, se alguém não quer atender às suas necessidades, há duas opções. A primeira opção é distanciar-se ou encerrar o relacionamento. Afinal, se você deseja proximidade e essa pessoa não está disposta a oferecer isso, a decisão mais segura e madura é aceitar que esse relacionamento provavelmente não é para você. Já a segunda opção é aceitar as limitações do relacionamento. Reconheça que você não pode forçar essa pessoa a se importar ou atender às suas necessidades. E para preservar a sua integridade, você precisa parar de tentar mudar quem ela é e buscar outras formas de suprir essas necessidades. Seja fortalecendo amizades ou aprendendo estratégias de autorregulação. Independentemente de qual opção você vai escolher, é essencial lembrar continuamente que você é um adulto e que o seu parceiro também é um adulto. Não podemos responder a um parceiro da mesma forma que responderíamos aos nossos pais quando nós éramos crianças. E essa compreensão ela é fundamental para poder quebrar padrões disfuncionais e estabelecer relacionamentos mais saudáveis e recíprocos. Eu posso ser honesto e direto com a outra pessoa e dizer assim: eu estou muito triste porque você não está disposto, você não está disposta a me encontrar nesse ponto. E a partir disso eu posso recuar e decidir o que fazer com o fato que essa pessoa não querer se conectar comigo dessa maneira. E de um modo alternativo, eu posso dizer, eu me sinto muito sobrecarregado com o quanto você parece querer de mim. Eu não sei se eu sou capaz de dar o que você está precisando. E ambas as abordagens, elas têm o potencial de abrir uma linha de comunicação honesta e direta. No entanto, se isso não acontecer, é quando o limite pessoal ele entra em ação. Eu não vou forçar ninguém a agir da maneira que eu desejo. Eu permito que essa pessoa reaja como ela quiser. Eu estabeleço os limites que considero necessários e em seguida eu passo um tempo comigo mesmo ou comigo mesma para decidir se essa pessoa é realmente adequada para mim, considerando que ela aqui não parece querer me atender em certas áreas da vida. E isso se conecta naturalmente ao segundo limite pessoal, que é enxergar as necessidades em um relacionamento como algo baseado em consentimento e não em coerção. É minha responsabilidade buscar pessoas que queiram autenticamente dar e receber amor da mesma maneira que eu. Você precisa abandonar a ideia de que os outros são responsáveis por atender às suas necessidades e perceber que parte da alegria em conexões íntimas e próximas está no prazer mútuo de atender às necessidades um do outro. Quando amamos alguém de forma profunda, é um privilégio ser a pessoa em que ela pensa primeiro quando ela precisa de apoio e vice-versa. Relacionamentos adultos e seguros não são locais de manipulação, mas sim de troca autêntica entre pessoas que realmente gostam uma da outra. Um exercício útil aqui é perguntar se eu estivesse em um relacionamento com alguém que dá e recebe amor da mesma forma que eu, quão saudável e funcional seria essa relação? Para aqueles com um padrão mais evitativo, essa pergunta pode revelar o quanto tendemos a exigir de forma inconsciente que o outro seja responsável pela cola emocional do relacionamento. Já para os que têm um padrão mais ansioso, pode ser necessário aceitar que em um relacionamento seguro, o parceiro também terá suas próprias necessidades e vulnerabilidades. Isso significa que o papel de base segura será alternado entre os dois, ao invés de sempre esperar que o parceiro seja a fonte de força e de invulnerabilidade. E essas reflexões frequentemente apontam para áreas importantes de crescimento necessários para estarmos prontos para um relacionamento seguro. Tudo começa com a decisão de buscar pessoas que estejam felizes em estar conosco da maneira que desejamos. Isso pode significar que há muito trabalho a ser feito em nós mesmos para poder tornarmos compatíveis com o tipo de pessoa que queremos atrair. Isso nos leva ao terceiro limite pessoal: engajar-se apenas em relacionamentos de boa fé. Escolher parceiros que consideramos parceiros em termos morais, emocionais, intelectuais. Não devemos namorar pessoas que colocamos em um pedestal, nem aquelas que secretamente achamos que estão abaixo de nós de alguma forma. É muito difícil manter a integridade consigo mesmo ou consigo mesmo estando em um relacionamento onde você não respeita de forma genuína o outro como um ser humano. E da mesma forma, é desafiador manter a integridade se estamos dispostos a abrir mão do nosso autorrespeito apenas para preservar um relacionamento.
E nesse ponto, talvez seja necessário examinar a nossa visão sobre as pessoas e os relacionamentos, sobre o que seria escolher um parceiro verdadeiramente competente e capaz como nós. Pode trazer aqui à tona o medo de sermos plenamente vistos, que pode ser desconfortável para quem evita confrontos emocionais. Por outro lado, para aqueles que têm um padrão mais ansioso, se você estivesse com alguém que fosse tão emocionalmente disponível quanto você, ou pelo menos tão disponível quanto uma pessoa segura, é provável que não se sentisse tão protegido e seguro como quando namora tipos mais evitativos, que suprimem suas vulnerabilidades. Em um relacionamento assim, a sua própria desregulação emocional provavelmente surgiria com mais frequência, exigindo que você encontrasse formas de se autorregular com mais eficácia para que pudesse ser um parceiro compatível e um equilíbrio razoável, onde você também pudesse desempenhar um papel de base segura para o outro, aproximadamente com a mesma frequência que eles fazem o mesmo para você. Se formos em busca deliberada de um relacionamento em que consideramos a outra pessoa alguém parecida conosco, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, teremos que confrontar todas as questões em nós mesmos que normalmente conseguimos evitar ao escolher parceiros que não nos enxergam completamente. E esse é um passo assustador, mas ele é essencial, que nos direciona rapidamente para relacionamentos mais seguros. O quarto limite pessoal que nos ajuda a manter a integridade em nossos relacionamentos, ele é: eu devo a mim mesmo a responsabilidade de defender as minhas necessidades em um relacionamento e não me permitir cultivar ressentimentos. Não é possível estar em um relacionamento de boa fé com alguém enquanto escondemos informações importantes sobre o que realmente sentimos ou precisamos. Se me percebo ficando frustrado repetidas vezes com algo que meu parceiro ou minha parceira diz ou faz, ou com alguma expectativa que essa pessoa tem de mim e que eu não quero atender, eu devo trazer essa questão à tona e falar sobre como podemos lidar com isso, ao invés de guardar ressentimentos e deixar que eles cresçam. O ressentimento é algo que destrói os relacionamentos. Portanto, se quisermos que os relacionamentos nossos sejam saudáveis e que eles prosperem, precisamos nos sentir confortáveis em nos sensibilizar para as nossas próprias necessidades e sentimentos dentro do relacionamento e, em seguida, compartilhá-los ao invés de alimentar a raiva e o desprezo pelo outro em segredo. E uma habilidade que você pode tentar desenvolver é a capacidade de simplesmente dizer a alguém assim, ó, ei, ó, eu quero trazer isso à tona porque eu percebo que eu estou começando a sentir ressentimento em relação a isso. E realmente, eu não quero que haja qualquer forma de ressentimento no nosso relacionamento. Podemos conversar sobre algumas maneiras de abordar essa situação de forma diferente para que eu possa deixar esse ressentimento de lado e voltar a me sentir conectado com você, agradecendo pela sua presença na minha vida. Em dinâmicas seguras, esse tipo de situação surge o tempo todo. Não é que pessoas seguras nunca fiquem frustradas, nunca se irritem ou jamais tenham ressentimentos. A diferença é que quando essas coisas acontecem, elas falam sobre isso, elas não transformam o problema em uma questão de moralidade ou em um jogo de certo versus errado. Elas simplesmente olham para a situação e perguntam: como podemos resolver isso? Como podemos resolver isso antes? De modo que as necessidades de ambos aqui sejam atendidas de forma consistente. Mas é impossível chegar a esse ponto se tivermos bloqueios para trazer à tona aqui os nossos sentimentos um com o outro. Às vezes, nem sequer sabemos porque, de repente, nos sentimos ressentidos ou frustrados com o nosso parceiro. Isso apenas surge. De repente, já não gostamos mais daquela pessoa. Isso muitas vezes está relacionado a uma resposta de desativação evitativa. Por outro lado, pode parecer que o nosso parceiro está tão relutante em atender até mesmo as nossas necessidades mais básicas que somos obrigados a trazê-las constantemente à tona, gerando ressentimento por isso. Em ambos os cenários, voltamos ao primeiro limite pessoal. Posso ser honesto sobre o que está acontecendo? Se eu tiver um padrão mais evitativo, eu posso tentar sintonizar melhor os sentimentos que estão por trás do meu crescente desprezo ou frustração com o meu parceiro e comunicar esses sentimentos? E se eu tiver um padrão mais ansioso, eu posso aceitar que se meu parceiro simplesmente não quiser atender as minhas necessidades, pode ser hora de me distanciar desse relacionamento e entender porque continuo buscando parceiros que parecem não querer atender as minhas necessidades e então encontrar uma abordagem diferente? Essa abordagem ela pode exigir bastante trabalho interno
para estar em parcerias mais seguras, onde haja uma reciprocidade mais saudável e natural de necessidades. Porém, a ideia central é, se não trazermos à tona os desafios que sentimos nos relacionamentos e permitirmos que o ressentimento cresça sem dar ao outro a oportunidade de responder à nossa frustração, então não estamos realmente nos engajando de boa fé. Portanto, isso inevitavelmente se reflete no nosso autoconceito e começamos a nos sentir cada vez menos orgulhosos de quem somos, porque não estamos sendo honestos em nossos relacionamentos. Manter esse senso de integridade significa levar as nossas próprias necessidades a sério e trazê-las à tona de forma justa e neutra. O último limite pessoal, que na verdade é uma junção de todos os outros anteriores, é este aqui. Terei padrões sobre como trato as outras pessoas, incluindo como trato a mim mesmo, e os respeitarei, independentemente de como sou tratado. E essa é a maneira de sairmos da mentalidade de 2 erros fazem um acerto. É o oposto de dizer, o meu parceiro foi desrespeitoso comigo, mas eu também fui com ele. Então isso se cancela. Para estarmos em integridade, escolhemos não cair nessa armadilha. E mesmo que outra pessoa esteja agindo de forma manipuladora, irracional ou mesmo terrível, nos comprometemos a não perder a nossa integridade pessoal para manter um relacionamento. Se as opções forem agir de forma manipuladora e perder o respeito por nós mesmos para preservar o relacionamento ou manter o nosso autorrespeito, mesmo que isso signifique perder o relacionamento, escolhemos a segunda opção, por mais difícil que seja. Quanto mais internalizarmos a ideia de que somos pessoas que respeitam a si mesmos e aos outros, mais naturalmente buscaremos dinâmicas relacionais saudáveis. Com o tempo, essas dinâmicas se tornarão o que nos parece certo e se tornará mais fácil nos afastarmos de situações prejudiciais, praticar o autorrespeito e buscar relações mais saudáveis. E nesse ponto saberemos, sem sombra de dúvida, porque provamos isso a nós mesmos de formas repetidas, que estamos prontos para o amor seguro e saudável. Respeitar os outros significa não reagir com agressividade, mesmo quando somos provocados. Respeitar nós mesmos significa nos retirar de situações onde os outros estão se comportando mal ou abusando de nós, se recusar a anestesiar a dor que essas situações causam e encontrar maneiras para poder se conectar com pessoas mais saudáveis. Quando nós estamos presos nessas respostas traumáticas, não conseguimos agir com o nosso melhor eu. Em vez disso, nós reagimos com o nosso eu ferido. Quando estamos com a dor emocional ou física, as nossas reações refletem isso. Sem cura, podemos acabar machucando as pessoas ao nosso redor ou perpetuando o ciclo de sofrimento. Por isso, trabalhar para curar essas feridas profundas é essencial para poder retomar o controle da sua vida. Sem isso, mesmo longe da pessoa narcisista, você pode continuar numa prisão dentro das consequências também desse abuso. Sendo médico alguém que também passou por isso, eu busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para poder se consultar comigo. Durante as consultas particulares, podemos tratar de problemas como ansiedade, depressão, sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, insônia e distúrbios do sono, dores crônicas e tensão muscular, problemas digestivos e fadiga constante e outros problemas que podem estar afetando o seu bem-estar. Você terá total sigilo e um ambiente seguro para poder discutir os seus sintomas de forma aberta, além de orientação médica precisa para poder recuperar a sua saúde. Se você precisa desse tipo de apoio especializado para poder recuperar a sua saúde e seu bem-estar, você deve acessar o link que está bem aqui na descrição desse vídeo, ou você também pode digitar aí no seu navegador o endereço que aparece aqui na sua tela. Agora, se você gosta do formato de conteúdo de vídeo que eu apresento aqui no YouTube, você quer ter acesso ao método didático e organizado, que traz exercícios práticos e focados na sua recuperação, você precisa de conhecer o meu programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas ele foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com narcisistas e nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para poder contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e com a vergonha, orientações sobre como lidar com um abusador quando você tem um filho com essa pessoa e tantas outras ferramentas para poder reconstruir a sua identidade. Além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para você poder baixar, imprimir e revisar esse conteúdo e também um grupo de apoio para você poder se conectar com outras pessoas que vivenciaram o mesmo que você, mas que já estão no processo mais avançado de cura. Para poder ter acesso a todo esse material, você deve acessar também o link que está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Antes de finalizar, eu tenho um recado para você. Você sabia que agora você pode apoiar o meu trabalho aqui no YouTube?
E fazendo isso, você vai ter alguns benefícios, como acesso ao meu grupo de apoio, possibilidade de enviar sugestões de temas para os vídeos, participar de lives exclusivas e até também ter desconto nos meus produtos e atendimentos. Você pode conhecer o meu novo clube de membros clicando aqui embaixo em Seja Membro. Agora o mais importante, pessoal, você chegou até aqui, né? Se puder, comenta esse vídeo, porque quando esse vídeo é comentado, o YouTube ele entrega para mais pessoas que estão precisando de assistir esse vídeo. Então, se você quiser me ajudar, comenta, tá bom? Compartilha com outras pessoas também. E se você quiser se aprofundar, né, nesse tema, você pode assistir esse vídeo aqui também, ó. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo e eu te desejo um Feliz Natal. Grande abraço.